dia. Pô, triste isso, eu venho de São Paulo para passar frio aqui. Bom dia! Melhorou. Bom ver tantos rostos conhecidos ontem do Pinguim. Olha ali o pessoal. Gente, isso aqui vai ser... Aê, abriu. Isso aqui vai ser um preview, é como se fosse um trailer da palestra que vocês estão... Espero que vejam, do presidente Francisco às 2h15. E a gente vai pedir para passar o vídeo para o pessoal aí de cima. Por favor. São Paulo, quinta maior metrópole do mundo. Uma cidade construída pelo suor, pelo esforço e pelo trabalho de milhões de pessoas de todas as origens. Todos igualmente paulistanos de coração. Tudo em São Paulo é gigantesco. Com uma população 3 vezes maior que a do Uruguai, nossa economia é maior que a de Portugal, Finlândia ou Chile. Nosso PIB é o equivalente à soma de 77,3% dos municípios do país. São Paulo possui mais de 2 milhões de empresas ativas na indústria, comércio e serviços. Somente os microempreendedores individuais somam mais de 1.200.000. Temos mais edifícios que qualquer outra cidade no mundo. E também mais helicópteros e mais automóveis que qualquer outra. Abrigamos o maior campus universitário e nenhuma outra cidade do planeta possui tantos restaurantes. Contamos com mais de 50 shopping centers e mais de 36 mil táxis circulam por nossas ruas e avenidas todos os dias. Em São Paulo, funcionam mais de 220 hospitais, mais de 2.000 agências bancárias, cerca de 110 faculdades, 30 universidades e 23 centros de educação tecnológica. Capital cultural do país, São Paulo conta com mais de 500 espaços culturais, incluindo 119 teatros, 369 salas de cinema, 53 centros culturais, 80 galerias, ateliês e escritórios de arte e 126 museus. Somos palco de mais de 90 mil eventos a cada ano. Somos a 3ª maior cidade italiana do mundo, a maior cidade japonesa fora do Japão, a maior cidade portuguesa fora de Portugal, a maior cidade espanhola fora da Espanha e a 3ª maior cidade libanesa fora do Líbano. Uma cidade que abraça todos os que buscam a oportunidade de uma vida mais próspera e feliz. Manter essa metrópole viva e pulsante é um trabalho diário e permanente, de empenho e superação. Tudo em São Paulo é um enorme desafio. Para cuidar de uma cidade assim, só mesmo tendo uma vontade, uma energia e uma entrega igualmente gigantes. Feliz o povo que tem do que se orgulhar. Não é para mim, é para todo mundo que faz isso, mas obrigado, gente. Vamos falar um pouco da Prodan. Então é isso aí, gente. A gente está falando de... A Prodan acabou de fazer 54 anos. Eu só tenho 47. Isso fala muito. A gente tem mais de 1.000 profissionais. A gente tem mais de 266 terabytes de dados. Esse número é estratosférico. De verdade, quando a gente para pensar, 500 sistemas de prefeitura diferentes. Para você ter uma ideia, quando a gente fala do Tolegal e o GeoSampa, ano passado foram 65 milhões de acessos. Muito legal que você falou do 156, a gente também tem um app, né, o 156, em termos de números, são mais ou menos 2 milhões de acessos por mês, são mais de 1.200 serviços diferentes, desses 600 que você consegue resolver tudo diretamente pelo app. E uma das coisas que a gente mais fala, né, os buracos da cidade, completamente resolvido pelo app. Você vai, fala que tem um buraco ali, anota, e a prefeitura já está sabendo. E a gente tem mais de 68 clientes diferentes, todas as 32 secretarias, mais 32 subsecretarias, mais algumas cidades como Curitiba. E a gente faz um monte de produtos diferentes para isso. O que eu vou te falar é que até
Ano passado seria ótimo ter uma quantidade enorme de softwares. Mas vocês vão entender por que isso não é bom. Legal, fazendo a parte de consultoria, a parte de tecnologia, isso que mais a gente faz para muitas das secretarias, a parte de entender o que está acontecendo, o que a gente pode colocar de tecnologia. Eu acho que esse é o nosso dever como mantenedor de tecnologia, é levar para os nossos clientes o que está acontecendo e não esperar deles isso. E essa parte, podemos passar, eu quero passar dessa parte, gente. Isso para mim é o que é importante, que eu queria gastar tempo. O que a gente não pode fazer em São Paulo é ficar pensando em software. Eu não posso chegar hoje e falar que vou fazer um software novo, porque um software novo vai levar em média o quê? 1 ano e meio. 1 ano e meio o mundo já mudou. Em 2027 a gente está vendendo robô. Em 2027 muito provavelmente a AGI chegou. Hoje às 2h15 vocês vão ter a palestra do presidente, vocês vão ver o que é o Smart Sampa. O que está acontecendo em São Paulo com mais de 36 mil câmeras diferentes. E isso a gente está querendo colocar para tudo. Então, o nosso passo agora é pegar esses 500 softwares e transformar isso numa grande inteligência artificial. A gente não precisa de formatos diferentes, a gente precisa de um único que entenda toda a cidade. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Bom frio. Bom dia a todos, bom dia a todos. Naline, mais uma vez, obrigado. Rebeca, todos os colegas da mesa, João da Sijum, Ima, prazer, Mário. Tiago, aqui da Prodan, e Renato, prazer a todos aí, um bom dia. Sou Jones Martins, eu fui secretário de Governo e Finanças em Jundiaí, depois passei por Louveira também na Secretaria de Finanças e hoje sou secretário de Finanças em Mogi Guaçu. Tá? Então, sou analista de sistemas, é por isso que eu estou aqui nessa mesa, inclusive, acho que gosto um pouco de tecnologia, mas também aí, lógico, finanças públicas é o que me move. Bom, Simba, eu sinto que ainda existe uma certa distância desses convênios, dessas parcerias com Receita Federal e até mesmo com o governo do Estado de São Paulo, que já possuem boas ferramentas para levar essas informações para os municípios para fins de fiscalização. Esse compartilhamento de dados para os auditores fiscais, principalmente, ainda é um desafio, né? Quando eu assumi a finanças lá em Jundiaí, a primeira coisa que eu fiz foi levar o nosso grupo de diretores adjuntos para conhecer a Prodan. Justamente, falei na época com o antigo presidente Johan, falei, Johan, posso ir aí para entender um pouco melhor como é que funciona essa integração, como é que vocês vão atrás de dados, afinal São Paulo é outro mundo, né? É praticamente um país, então se deu certo em São Paulo, vai dar certo em qualquer lugar, né? Apesar da IMA também, que cuida de uma Campinas, que não é nada diferente do que tange desafios, mas São Paulo ali com seus milhões e milhões de habitantes. E na ocasião eu vi que realmente já tinha algumas iniciativas de integrações de dados, mas principalmente interno. Antes de eu ir buscar dados lá no Simba, como é que está meu cadastro interno? Como é que está minha base de dados? E aí foi me explicado na época que tinha ali muitas iniciativas para cruzar informações, etc., via RPs próprios, muitos desenvolvedores próprios, enfim, a Prodan fazia um trabalho muito legal. Mas ainda hoje, passados aí 2, 3 anos dessa minha experiência lá na Prodan, eu sinto que, apesar disso, os outros municípios ainda têm muita dificuldade de conseguir fechar uma parceria, fechar um convênio para essa questão dos dados. E são dados públicos, dados nacionais, dados que estão aqui mesmo no nosso país, que seria, em tese, mais fácil de conseguir a gente ter acesso a essas informações, e não é. Me lembro que ainda quando eu estava na Secretaria de Governo e Finanças de Jundiaí, os nossos auditores pediam para a gente fechar, fazer essas parcerias com o próprio Simba, para buscar informações lá de quebra de sigilo bancário, enfim, e não conseguíamos avançar, porque não tinha uma lógica, não tinha uma receita de bolo para a gente seguir, não tinha um site com as informações atualizadas. Como é que eu faço para fazer esse convênio? Que porta que eu tenho que bater? E eu acho que é essa dificuldade. Me conta um pouquinho mais o que vocês já avançaram lá na Prodan, em que fase que vocês estão hoje. Porque, como eu sempre digo, se São Paulo deu certo, eu acho que tem uma receita de bolo aí para a gente seguir. Eu falo muito com o Luiz Felipe, secretário de Fazenda, e a gente troca experiências também. E ele tem me passado alguns spoilers, algumas dicas, algumas diretrizes para a gente tentar levar para a nossa cidade atualmente, Mogi Guaçu. Mas me conta um pouco mais como vocês estão avançando nessa questão dos convênios, porque eu ainda sinto essa grande dificuldade. A Cefim mesmo tem uma iniciativa muito bacana que o presidente Adriano apresentou ontem, de tentar fazer isso em grande escala, fazer isso via a Cefim, para que daí a Cefim entenda essa espinha dorsal, como é que vai ser feita,
e todas as cidades ali associadas iriam nessa mesma linha de trabalho. E eu estou dentro. Falei, beleza, quando a Cefim conseguir entender como é que funciona o convênio, vamos todos juntos. Mas cidade a cidade ir atrás, existe uma dificuldade que eu não entendo por que é tão difícil assim. Mas me conta, já que vocês conseguiram avançar um pouco, acho que ainda não está 100%, acho que nunca vai estar, me conta em que fase vocês estão hoje, como é que vocês estão fazendo lá, e se puder nos ensine também, que a gente precisa desses dados. E precisa dessas informações para podermos levar para as nossas cidades, melhorar a arrecadação, que hoje é a principal dificuldade. Principal dor, aumentar a arrecadação, e tem muito dinheiro aí espalhado que dá para a gente buscar com fiscalização efetiva, usando o Simba, usando outras ferramentas aí. Me conta um pouquinho mais como que vocês estão lá. Obrigado pela pressão. Se funciona em São Paulo, funciona em qualquer lugar, é fácil, né? Vocês jogam para a gente e vai. Não, eu acho que o ponto importante, que a gente conversou ontem foi, devido ao tamanho, né? Sim, a gente consegue fazer a hospedagem, a gente consegue fazer os acordos para todo mundo poder utilizar isso, porque é importante não só para as cidades, mas para o Brasil que o Simba faz. Eu acho que quando a gente conversou sobre o potencial que tem isso de ajudar as populações, né, no que é o certo, é importantíssimo para a Prodan estar junto. Quando a gente fala desses bancos de dados e o que a gente está fazendo, o problema de você ter vários sistemas separados é que eles são o quê? Separados. Então, sabe bem disso, e eles não se conversam, o que é assustador. A gente está torcendo até que os programadores, né, todos falem as mesmas línguas, né? Podia. Mas o importante é entender que bases diferentes podem ser compartilhadas e que elas podem estar num lugar único e que, sim, elas têm que servir não só a cidade de São Paulo, mas todo o estado e depois todo o Brasil. A gente tem muita coisa em São Paulo que acaba sendo usada para o Brasil. Então, acho que o importante para a gente é poder disponibilizar isso de forma certa, de forma com log, de forma que a gente não tenha riscos depois de quem está usando essa informação, e principalmente num ambiente controlado. A gente sabe quantos casos a gente está tendo aí de invasão, a gente sofre muitos ataques todo dia, né? Quando a gente fala que a gente cuida de IPTU, cuida de multa, cuida de... você não tem noção quantos ataques a gente tem todo dia. E a gente tem de se livrar disso, porque são dados muito importantes. Então, quando a gente fala de colocar o Simba nessa estrutura, é algo que sim, a gente pensou, a gente conversou ontem, vai acontecer, mas de uma forma onde todos os dados possam estar num único lugar. É isso que a gente quer fazer. Então, o passo inicial está sendo fazer essa limpeza, essa organização dos dados, para depois a camada Simba chegar em cima e aí sim conseguir disponibilizar para avançar na cidade. Tá certo. E vamos então do outro lado aqui, Ima. E aí, quais são os principais desafios lá? Vocês já têm alguns convênios? Vocês estão conseguindo avançar nessa questão? Ou também estão com a mesma dificuldade no que tange a dados? Me conta um pouquinho mais como tem sido essa questão aí de convênios, principalmente com essas ferramentas aí, tais como Simba, Contágio, tem outras várias, né? Mas também é uma grande cidade aí com quase 2 milhões de habitantes, arrisco dizer, né? Me conta um pouquinho mais como está sendo essa experiência por lá. Eu acho que a grande dificuldade está, né, Jones, na várias bases de dados. Essa é o grande calcanhar de Aquiles, não só nosso, mas acho que de todos os colegas presentes aí. Então, nós estamos aí indo nessa mesma linha que a Prodan colocou, de preparar primeiro a base de dados, deixar ela de uma forma com que a gente possa agregar qualquer outra ferramenta e que ela seja cristalina ali para fazer essa busca e a gente ter a credibilidade de que aquele dado é o correto e usar ele de uma forma consciente, aí, respeitando a LGPD e todas as outras leis aí. Tá certo. João, você não vai ficar de fora. A Sijum eu conheço um pouco melhor, apesar de não trabalhar mais em Jundiaí. Inclusive, deixo aqui um abraço para o Michel, também para o Rogério e para o Márcio, que são da Sijum também, estão aqui prestigiando. O Michel é o presidente da Sijum atualmente. Mas, João, me conta um pouquinho mais também. Lá em Jundiaí ainda eu acredito que não tenha esse convênio com o Simba, mas também tem muitos dados. Tem dado lá na saúde, tem dado na educação,
tem dado em governo e finanças, tem muita informação e acabam que essas informações muitas vezes não se conversam, né? Às vezes a pessoa está de um lado e não está do outro. Me conta um pouco mais, que eu sei que vocês têm muitas frentes de trabalho no que tange a tecnologia, inovação, mas como que está sendo essa organização dos dados para poder fomentar as políticas públicas e trazer inovações e trazer melhorias aí na gestão? Jones, como já foi falado com os colegas aqui, também nós estamos precisando fazer uma limpeza, né? Hoje a gente tem muitas informações, mas às vezes essas informações não estão já é muito poluída. Então nós precisamos realmente fazer uma limpeza, uma centralização. Hoje nós temos bem centralizado, mas acho que nós precisamos. E realmente eu acho que a nossa dificuldade do convênio sempre nós temos que ter essa comunicação entre o Estado e o federal. Isso é muito importante para todos. Se nós conseguirmos fazer uma comunicação entre os sistemas, lógico, você tendo uma segurança, como foi falado, nós temos o problema do LGPD, tudo, com toda a segurança, eu acho que isso vai ajudar muito todos os municípios. Se tiver a integração entre os entes, isso seria o mundo perfeito para todos. Então nós conseguiríamos fazer, mas nós estamos na mesma luta, na limpeza de bases, centralizações e tentando melhorar sempre. E você conhece lá, o trabalho sempre é árduo. Tá vendo, gente? É comum, né? Dados é o maior desafio. O governo é que detém a maior parte de todos os dados de qualquer lugar. Os dados estão lá no governo. As respostas estão lá no governo. Quando a gente fala de IA, a gente precisa dos dados. Se eu perguntar algo para a IA e ela ir lá no banco de dados e essa informação estiver errada, ou dúbia, ou triplicada, quadriplicada, vai vir informação errada. Tá bom. Tá bom. O Navilini pediu para encerrar o bloco e agradecer, mas só para finalizar aqui. Vamos lá. Mas se os dados não estiverem coerentes e não estiverem corretos, é aí que vai dar problema. Bom, para eu não ter que ser o chato e encerrar o bloco, eu vou passar para Rebeca fazer isso. Rebeca, por favor, então, agradeço a todos pela presença. E, de novo, cuidem dos dados, principalmente ali nos dados da sua secretaria, dos dados internos, mas numa centralidade única, no espinha dorsal única. Em Jundiaí, nós criamos o Observatório de Dados, né, justamente em 17, porque não tinha dados centralizados. Quando a gente precisava, qual que é a taxa de mortalidade infantil? Ia lá no ESUS, só que o dado do ESUS fui eu que enviei. Qual que é o dado, como que está o meu saneamento? Eu ia lá no, sei lá onde, mas era a DAI que enviou. Nós coletamos tudo de fonte secundária, colocamos num lugar só e disponibilizando para o cidadão. Ele pode baixar em CGLS. João, né, João, participou também, o time da Sijum que desenvolveu, com a nossa coordenação na época. Então, são iniciativas que as cidades podem promover para facilitar a vida dos próprios dados e também dos munícipes. Então, é possível fazer coisa diferente aí, acessando essas informações e os dados. Gente, obrigado. Vou passar a palavra para a Rebeca, então, que vai fazer as honras finais aí. Obrigado. Aí não tem como competir, né? Além de secretário de Finanças, ele é expert em tecnologia, na área de TI. Bom, gente, como disse o Jones, né, é muito importante aí toda essa troca de dados, essa apuração de dados, porque conhecendo as nossas informações é que a gente vai conseguir melhorar. A gente tem que saber de onde nós estamos para a gente conseguir chegar em algum lugar. E é isso que falta na maioria das prefeituras. Então, eu agradeço vocês todos aqui, né, que estão aqui nessa manhã com a gente, aprendendo, ouvindo, contribuindo mais sobre esse tema. Também aqui toda a nossa mesa, né, composta aqui pelos representantes da Sijum, da IMA, da Prodan, da Prodep, né, nosso colega chegou agora, aos Jones, que também agregou muito aqui essa discussão. E vamos encerrar esse primeiro módulo, né, passar para a próxima palestra, e vamos fazer uma foto, que a Naline já está nos cobrando. Só um minutinho, gente.